Fala, rapaziada, ligado aqui no Panorama Botafoguense. Eu sou o Wellington Arruda. Se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal e participa com a gente. Bom, rapaziada, chegando nessa noite para trazermos algumas atualizações sobre o caso Gregory, né? Quem tá acompanhando o noticiário do dia no Botafogo, o Gregory, surgiu a notícia que o Al Rayyan, da equipe lá do Catar, estava interessada no Gregory. Depois que a proposta foi irrecusável para o Gregory topou ir. Em seguida, veio a informação que o time do Catar iria pagar a multa ao Botafogo, e a gente trouxe aqui as informações, né, repercutimos algumas notícias também durante a live, notícias que saíram na mídia. O Gregory estava praticamente fora do Botafogo. Só que a coisa deu alguns passos atrás essa noite, né? O Thiago Franco, ele trouxe algumas informações no seu canal também, e a gente, claro, também foi buscar algumas informações, né? E a situação está mudando um pouco de figura. Por quê? O Al Rayyan foi em cima do Gregory, do staff do Gregory, fez uma proposta para o jogador espetacular, né? De fato, o jogador aceitou esse desafio, aceitou essa proposta, e não é para menos que a proposta. Eu não gosto muito de falar em valores, né? Como eu comentei durante a live que fizemos aqui no canal, mas a proposta é muito alta, é um valor bem acima do que ele recebe no Botafogo. O Gregory tinha um salário, né? Renovou com o Botafogo, teve um aumento significativo, e essa proposta árabe é muito maior do que ele acabou recebendo nessa renovação. Pois bem, o clube fez a proposta ao Gregory, o Gregory aceitou o projeto, o clube comunicou que pagaria a multa rescisória do Gregory, que gira em torno na casa de 8 milhões de dólares, e o Botafogo ficou meio sem ter o que fazer nesta negociação, né? O jogador aceitou a proposta que era muito alta para ele, a multa rescisória seria paga, o Botafogo ficou meio que sem ter o que fazer nessa situação, e estava esperando, né, a solução do caso para que a negociação pudesse ser fechada. Pois bem, agora o que acontece e a notícia que surge no momento, é o que o Al Rayyan informou o Botafogo que não tem como pagar a multa rescisória do jogador e gostaria de negociar com o clube para levar o Gregory aqui do Botafogo. E isso pegou muito mal internamente no Botafogo, né? Como eu disse, o Al Rayyan prometeu uma coisa, eles chegaram até o Botafogo prometendo uma situação, logo em seguida foram ao jogador, acertaram com o jogador, fizeram o jogador ter o interesse de sair do clube devido à proposta elevadíssima que fizeram, e agora simplesmente estão falando: olha, Botafogo, que eu tinha acordado com você, que eu tinha prometido pagar você, eu não tenho como, vamos negociar? Então gerou um conflito, né, podemos dizer assim, muito grande, né? Já que agora tem um jogador que quer sair, um jogador que tem uma proposta elevadíssima em suas mãos, que está pensando na sua independência financeira, na sua família. Eu jamais vou julgar o Gregory aqui, acho que ele está certo, né? Cada um sabe, né, da sua vida, e ele não vejo nada de errado nessa situação devido à proposta que ele tem em mãos, mas para o Botafogo ficou uma situação um tanto quanto complicada, né? Já que o que o Botafogo gostaria, que era receber o valor da multa rescisória pelo jogador, o clube do Catar não estaria disposto a pagar, ou melhor, o clube do Catar teria dito que não tem condições de fazer este pagamento. E isso, a negociação dá um passo atrás, né? A negociação que estava praticamente confirmada, agora volta um passo atrás, e a gente vai ter que ver aí o que vai solucionar nessa situação, né? Se o Botafogo vai topar negociar, ou se o Botafogo vai realmente exigir o pagamento da multa à vista, né? Pelo que a gente soube, essa situação, o Gregory tem contrato até 2028, recentemente renovado com o Botafogo, e o acordo ali, o que havia conversado anteriormente, é que essa multa fosse paga à vista. E o time o time atual do nosso ex-treinador Arthur Jorge agora teria comunicado que não teria condições de pagar esse valor. Então, a negociação volta um passo atrás. O Gregory, que estava praticamente acertado a sua saída, agora tem uma situação indefinida, e o Al Rayyan criou uma situação muito desagradável, né? O Botafogo, até a gente pode falar aqui,
a princípio, não quer negociar o Gregory. O Botafogo, como a gente falou, tinha uma conversa, tinha um acordo formal pelo pagamento da multa, e essa situação do Al Rayyan não querer pagar mais a multa ou voltar atrás de algo que havia sido combinado, não pegou nada bem no Botafogo. O Botafogo não está disposto, a princípio, a negociar com a equipe do Catar. Então, e aí eu falo, né, que o clube criou um desgaste, uma situação totalmente desagradável para o Botafogo, porque agora um titular da nossa equipe, que é o Gregory, um jogador importante dentro do elenco do Botafogo, todo mundo sabe a importância que o Gregory tem no Botafogo. Agora a gente tem um titular que pode, de repente, ficar insatisfeito no clube, o titular que quer sair porque tem uma proposta elevadíssima em suas mãos, né? E como é que faz para gerir essa situação? Problema sério para o Botafogo resolver juntamente com o jogador. As informações dão conta que o empresário do atleta está forçando a situação para o jogador ir para a Arábia, mas, mais uma vez, se tornou uma negociação que não pode ser, que pode não ser tão boa para o Botafogo, né? E convenhamos, para você negociar um jogador importante do seu elenco, tem que ser uma situação que seja boa para o jogador e uma situação que seja boa também para o clube, né? A chegar a um determinado ponto de eles pagarem a multa rescisória, beleza, estava todo mundo feliz, tudo dentro do regulamento, tudo dentro do contrato que se tem, né, cláusula de rescisão. A partir do momento que eles quebram essa expectativa, nesse momento a gente tem um contrato e uma proposta muito boa para o jogador e não tão boa para o clube, né? Ainda mais pela importância que se tem o Gregory dentro do elenco do Botafogo. Então, a situação que estava avançada para a saída agora está totalmente indefinida. O Botafogo, a princípio, não está querendo negociar. O Botafogo, a princípio, está revendo essa situação porque o clube esperava, como havia sido comunicado durante o dia, que o Al Rayyan iria pagar a multa rescisória. O Botafogo estava esperando essa comunicação, estava esperando vir, né, esse pagamento para liberar o atleta, e agora o Botafogo se vê numa situação de não querer negociar o jogador sem ser pelo pagamento integral da multa, e pode ter uma situação de desgaste com um jogador importante também. Vamos ver o que o Botafogo vai fazer, como o Botafogo vai contornar essa situação. Eu, particularmente, não negociaria o Gregory sem ser pelo valor da multa, né? A multa é 8 milhões, são 8 milhões de dólares, então quer dizer, não é uma multa muito elevada, mas eu acho um valor até ok para um jogador de 31 anos, né? É cerca de 44 milhões de reais, acho um valor ok. Agora, vender um jogador importante, um jogador do tamanho que é o Gregory no elenco do Botafogo, por um valor abaixo da multa, eu acho que não é uma negociação viável para o Botafogo, não é uma negociação nada interessante ao Botafogo, com todo respeito ao Gregory, que tem uma proposta espetacular em suas mãos, mas, repito, eu acho que a negociação tem que ser boa para ambos, né? Se o clube do Catar prometeu fazer uma coisa e voltou atrás, aí a culpa não é do Botafogo, né? O Gregory também e o staff dele não podem culpar o Botafogo, sim culpar o clube, né, que prometeu uma coisa e não fez. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas tínhamos que vir aqui atualizar um pouquinho essa situação e acompanhar para ver o que vai acontecer. E aí, rapaziada, e vocês? Mediante essa situação, você negociaria o Gregory por um valor abaixo da multa? Ou você só negociaria o Gregory pelo valor total da multa, cerca de 8 milhões de dólares? Deixa aqui o seu recado, participa com a gente, estamos aqui de olho, rapaziada. Qualquer novidade, qualquer atualização, a gente aparece aqui novamente no Panorama, trazendo tudo para vocês. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu!